Hoje a gente está com uma convidada muito especial para conversar sobre um estudo bem surpreendente e que abriu bastante os nossos olhos. A gente já vai explicar. Nossa convidada é a Nana Lima, que é cofundadora da ONG Think Yoga. Para quem não conhece, apesar de ser uma ONG que já tem 10 anos e bem conhecida, a Think Yoga é dedicada a promover igualdade de gênero e empoderamento feminino no Brasil, realizando pesquisas sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, fortalecendo a autonomia das mulheres por meio de projetos, campanhas de conscientização, colaborando com outras organizações e criando espaços de diálogo para troca de experiências. O objetivo da Think Yoga é contribuir para um Brasil mais justo e igualitário, onde as mulheres possam ter suas vozes ouvidas e suas aspirações realizadas. Acho que essa vai ser a única parte do roteiro em que eu li aqui, gente. Vocês sabem que a gente nunca lê as coisas decoradinhas, mas eu queria explicar direitinho o que a Think Yoga faz. E falando em as mulheres terem as suas aspirações realizadas, o tema do estudo que a gente vai discutir hoje é o que sonham as mulheres. Então, antes da gente mergulhar nesse destrinchar melhor, né, o estudo, vou pausar aqui para a Nana se apresentar primeiro, para ela poder dar oi para vocês, e ninguém melhor do que ela para falar do que se trata esse estudo, como que ele foi feito, para que ele foi feito, e aí depois a gente vai encher ela de perguntas. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Nana, bem-vinda. Obrigada, Vicky. É um prazer estar aqui. Eu sou muito fã, vocês já sabem, né? Eu sou super seguidora e ouço a cada 15 dias, assim. Então é um prazer estar trazendo esse tema, estar trazendo esse estudo para cá. Carol, também sou muito fã, assim, acho vocês uma dupla maravilhosa. Quando a gente estava fazendo esse estudo e eu ouvi os episódios, assim, conectava muita coisa, sabe? A questão, né, do dinheiro como meio, como acesso e quais são as barreiras que as mulheres têm e como isso se conecta com o sonho, com a autonomia. Então era algo que eu falava, nossa, tem tudo a ver, assim, a gente levar essa pauta para conectar isso, para que as duas coisas, né, não tão, elas estão muito conectadas, assim. A gente viu no estudo que sim, que é verdade, não era só uma, né, uma hipótese, assim, uma percepção. E esse estudo, a Think Olga, a gente faz estudos e relatórios, né, a gente usa a comunicação como uma ferramenta para aprofundar os debates sobre equidade de gênero, para pautar o debate público, para trazer dados que tornem as discussões mais também responsáveis, mais que possa pautar uma política pública, que possa mudar alguma ação dentro de uma empresa. Tudo isso a gente tem, né, esse desejo. E também trazer, eu acho que quando a gente fala de questões que atravessam as mulheres, muitas vezes fica muito naquele lugar da intuição, do ai, e falta dado mesmo, né? Falta. Eu acho que só a gente vê a relação das mulheres com o dinheiro e vê o quanto a gente está longe dessa conversa no dia a dia, e a gente precisa de dados para pôr um contorno, pôr um tamanho do problema ali. Então a gente vem desde 2021, no meio da pandemia, a gente fez o estudo sobre economia do cuidado, como o trabalho de cuidado que as mulheres exercem, né, mulheres e meninas exercem todos os dias no mundo inteiro, ele pode ser um agravante de desigualdade de gênero, porque isso te impede de sair para buscar renda fora de casa, de ganhar mais dinheiro, enfim, essa questão é gigantesca no Brasil, assim. Então a gente fez esse estudo sobre economia do cuidado. Logo depois, em 2023, a gente fez um outro estudo sobre esgotadas, que era como estava a saúde mental das mulheres nesse pós-pandemia. E é muito curioso, porque os 2 primeiros fatores que mais abalavam a saúde mental das mulheres do Brasil, o que que era? O primeiro, a questão financeira, né, endividamento, a questão não saber como você vai fechar o mês ou se você vai poder financiar teus sonhos e tua autonomia, agrava a tua saúde mental, né, você fica mais ansiosa, mais depressiva, enfim. E daí depois, agora a gente quis estudar um pouco os sonhos dessas mulheres, para sair um pouco também desse lugar de só apontar o diagnóstico problemático e falar: "Vamos tentar levar isso para, né, para onde a gente quer chegar, não só olhar o que está acontecendo agora, mas quais são os possíveis cenários". Então esse estudo é assim que a gente vai trazendo esses estudos, e daí a gente faz bastante disseminação em redes sociais, fala com a imprensa, fala com o setor público, com o setor privado, para todo mundo saber sobre esses dados e o que eles podem fazer a respeito disso, né.
Muito bom, muito bom. E um ponto interessante, primeiramente, né, a gente já tinha se falado aqui nos bastidores, né, mas seja muito bem-vindo aqui ao episódio. E acho que um ponto interessante quando surgiu essa possibilidade da gente gravar sobre esse tema, no início, uma preocupação que a Vicky e eu a gente teve, falou assim: "Poxa, será que isso está classificado dentro de um determinado contexto social? Será que isso perpassa por várias classes sociais? Será que o que as mulheres sonham, dentro desse relatório foi algo em comum?" E a gente achou muito interessante, porque é uma preocupação que a Vicky e eu a gente tem aqui, onde a gente sabe que não necessariamente quem está ouvindo aqui a gente, digamos assim, tem uma questão de classe social, de contexto social. A gente já fez episódios sobre isso, que a gente tem uma preocupação muito grande da gente não parecer aqui que a gente está falando para todo mundo, porque a gente sabe que a gente, às vezes, está direcionando um pouco do tema aqui do podcast para um determinado perfil e público que ouve aqui a gente. E a gente achou bastante interessante, então, no relatório, o fato de, mesmo classe A, classe B, acho que você vai comentar bastante sobre isso, né? Uhum. Em como, óbvio que existem diferenças, mas que contraintuitivamente, mesmo as classes tidas como classe A e B sonham com coisas que eventualmente a gente achou que não fosse aparecer talvez com tanta ênfase, né. Acho que isso foi bem interessante. É. Nos nossos estudos, a gente fala que a gente coloca sempre as lentes interseccionais, né, que você ter o máximo de intersecções ali, entender ainda mais um país como o Brasil, né, de proporções continentais, você falar de mulheres tem que ser é muita gente, né. Estamos falando de uma mulher aqui no Sudeste, na Faria Lima, ou uma mulher que mora numa comunidade ribeirinha no Pará, assim, né, são muitas questões. Mas eu acho que o interessante é, nessas costuras, ver o que que permeia todas elas, né, o que que nesse lugar, assim e eu acho que o resultado desse estudo mostrou pra gente o quanto, independente da sua renda ou do seu patrimônio ou né, do quanto isso é familiar para você ou não, existem coisas que são comum a todas elas, assim, né, esse lugar do desejo da estabilidade financeira, 60% delas, desejam ter estabilidade financeira. E foi curioso, porque quando a gente recebeu, né, do instituto de pesquisa, a gente recebe os resultados ali, a análise, o bruto, e a gente vai analisando, a gente achou que havia sonhos, assim, do tipo: "Quero ser astronauta", sabe, tipo sonho de criança, assim, "Quero ir para a lua". E a gente, assim, o primeiro sonho que vinha lá era ficar rica. E a gente: "Meu, sério que é isso?" Tipo, a gente achou que ia ser uma coisa muito mais fora do dia a dia, muito mais, né, um lugar inspirador, assim, e daí a gente começou a pesquisar mais e também teve uma parte qualitativa de entrevistas, que a gente viu que realmente todas elas encaravam esse lugar do ficar rica, que é quando elas são mais novas, o sonho é ficar rica, que é muito curioso, né. E daí quando elas são mais ali adultas, ou até mais, com uma idade mais avançada, o sonho é estabilidade financeira, o principal sonho. Então você vê que o dinheiro realmente é um meio para elas acessarem, porque muitas vezes não está dito, mas daí você vai conversar com elas, e o que que é esse ficar rica? É não se preocupar com a parcela da casa, poder sair para jantar um dia e achar que isso vai bagunçar todo o seu orçamento, é saber que você vai poder fazer uma pós-graduação, que você está juntando um dinheiro para o seu filho, né, tudo isso eu acho que porque a gente vê também esse lugar do dinheiro como um lugar de principalmente quando você fala de mulheres, né, como muito ambicioso, muito um lugar negativo você desejar isso, né, muitas vezes é interpretado, principalmente quando é uma mulher que deseja isso. Mas aí você olha para resultado da pesquisa e você fala: "Não, tudo isso é um acesso também a um bom médico, é um acesso, né, a um curso, a enfim, tudo isso que a gente viu que eu acho que reforçou bastante, assim, os dados que eu acho que eu mais destacaria, até para a gente começar a falar um pouco sobre eles, que é esse: 60% das mulheres sonham com essa estabilidade financeira. A gente sabe que no mundo, tem até um termo que eu acho muito interessante falar, feminização da pobreza. A maioria das pessoas que são pobres no mundo são mulheres, 70% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no mundo são mulheres. Então você sabe que essa falta de acesso tem gênero ali, né, tem gênero e tem cor e tem raça, assim. Então eu acho que ficou muito claro isso no Brasil, num país tão desigual como o nosso, mas também o segundo, que é muito legal, que fala assim, a carreira é um dos principais sonhos das mulheres que entre 18 e 29 anos, estudar, né, é uma forma que elas enxergam de sair de certas realidades, de mudar a sua realidade. Eu acho que isso tão legal, porque eu sempre escutei da minha mãe que ela falava assim: "O seu diploma tem que ser o seu marido", assim, sabe, ela falava nesse lugar de
É só por meio disso que você vai garantir sua autonomia. Então você vê que meninas, né, mulheres de 18 a 29 anos têm isso, né, como um sonho da carreira, porque sabe que isso vai tirar ela de muitas situações ou dar, né, um não, ela poder dizer não, é muito legal, assim. E eu acho que também esse lugar que você vê claro na pesquisa, esse lugar de autonomia mesmo, né, o dinheiro como autonomia, como eu posso dizer sim ou não para situações, porque eu tenho essa garantia mesmo. Eu amei, como tudo isso meio que se amarra, né, que é o que você falou, de que mostra uma busca das mulheres por autonomia. E eu lembrei, gente, eu não consigo passar um episódio sem lembrar do Morgan House. Eu pensei aqui que isso de ficar rica, eu lembrei de uma frase dele, que é, não, por favor, não veja isso como uma crítica, foi só uma coisa que eu lembrei. Que ele fala, muita gente quer ser milionário, e aí isso significa que você quer gastar 1 milhão, e não que você quer ter 1 milhão. Então, eu acho que, por um lado, mostra essas frases que você trouxe, né, do que significa estabilidade financeira. No fim do dia, a minha interpretação é que elas estão buscando paz e tranquilidade, porque, você saber que você não vai ter dificuldade de pagar a sua parcela da casa, que você vai poder ir jantar sem se preocupar com a conta, né? Não significa que você vai num lugar chique necessariamente, mas que você não vai ter que checar o saldo do banco para pagar ou a fatura do cartão para conseguir pagar, ou poder ir no mercado e comprar o que você precisa, sem ter que ficar fazendo 1001 escolhas difíceis, enfim. Então, acho que tudo isso, no fim do dia, é paz, né? Você conseguir ter conforto. Acho que esse papo de que dinheiro não compra felicidade, óbvio, acho que essa frase tem coisas que a gente sabe, putz, tem pessoas ricas infelizes e tal, mas na prática a gente sabe que compra também felicidade, ele compra conforto, compra acesso, compra essa paz, né? Você ter esse acesso. Mas eu só queria fazer lembrar dessa frase, porque até mesmo porque você falou, né? Um sonho que aparece em todas as classes sociais. E eu fiquei pensando, o que significa uma menina falar, quero ser rica? Eu acho que existe muito no começo da vida uma vontade de poder comprar as coisas, de poder ter as coisas, de poder ir a lugares, né? Acho que de ter muito dinheiro sempre a gente liga à liberdade. E aí depois, quando você vira adulta, você começa a pagar as suas próprias contas, você fala, pera, Não é bem assim, para né? eu conseguir ficar rica, eu preciso não gastar, é o oposto de gastar, né? E eu gostei muito do fato, assim, fiquei muito surpresa, assim, quando vocês divulgaram o estudo. Inclusive, para quem está ouvindo a gente, esse estudo é fácil de achar, vocês podem procurar O que Sonham as Mulheres, Think Olga, é gratuito, dá para fazer o download, é um PDF super bonito, super completo, dá para todo mundo acessar. Foi nesse momento que eu e a Carol, a gente falou, nossa, faz muito sentido a gente falar sobre isso no podcast, porque se as mulheres estão sonhando amplamente em todas as classes sociais e mulheres de todas as cores, enfim, esse é o maior desejo delas, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, e acho que é até legal para quem está ouvindo, né, se você for mulher e pensar, tipo, nossa, eu tô aqui aprendendo a investir, eu tô querendo investir, meio que me sentindo que eu tô lá no meio do mato com um facão, abrindo uma trilha. Olha isso, a maioria das mulheres do Brasil querem isso também, sabe? Então isso é muito legal, eu achei muito inspirador, Nana. É. E eu acho que até o podcast de vocês, eu acho que ele vem nessa, eu nem diria tendência, nesse movimento das mulheres se aproximarem e falarem de dinheiro, seja porque trabalham com isso no mercado financeiro ou já trabalharam, ou seja porque entenderam, a gente entende que não dá pra gente, não olhar pra isso, não dá pra gente querer ter autonomia se a gente não olhar pra isso, assim, eu sempre nas palestras que a gente faz das empresas, na nossa consultoria também, de autonomia feminina, eu sempre dou exemplo, todo mundo tem um exemplo na família de uma mulher que nunca assinou um cheque. Sabe assim, aquela tia que antes quem cuidava do dinheiro era o marido, daí o marido faleceu, virou os filhos, e essa mulher nunca teve nenhuma autonomia, nunca pôde tomar nenhuma decisão, assim. Então eu acho que a gente vê o quanto não ter essa autonomia financeira, de letramento mesmo, de entendimento, adoece, gera um sofrimento psíquico mesmo, porque a ansiedade, daí você não sabe nem como que você vai resolver isso, que você fala, né, para onde eu vou buscar? Como que eu vou buscar mais renda? E a gente sabe de todas as questões que atravessam as mulheres, vai ser o cuidado. Metade das mulheres que são mães do Brasil são mães solo.
Então não é nem que você tá tentando, eu acho esse dado assim, eu falei: "Gente, como que esse dado não tá estampado assim, ó, gigantesco?". Então, você fala, você só tem uma renda, uma pessoa indo buscar renda, e ela ainda tá sendo atravessada por essa questão do cuidado, né. Então tudo isso, eu acho que a gente tem que colocar essa lente de gênero também quando olha para dinheiro e quando olha para sonhos, para aspirações, porque vão ter coisas que vão dificultar, não tem como negar isso, né. Sim, e isso que você falou sobre, né, tanto da questão de gênero e quanto a Vic estava falando sobre, eu quero sonhar em ficar rica, que a pesquisa, acho que talvez a gente também não tenha deixado isso claro, que vale a pena para quem está ouvindo, né? Ela faseou, né, de perguntar o Uhum. que que você sonhava quando era criança, do que você sonha aqui agora, que é muito legal de fazer essas comparações. E o dinheiro estava ali de forma diferente, mas estava, ou ficar rica. E aí teve uma frase no relatório, eu até trouxe esse corte aqui que me marcou bastante, que eu acho que ele também vai desvendando, assim, algumas camadas, que era uma frase, vou ler esse quote, né, que era: "Sonhar com dinheiro ressalta a fragilidade das nossas estruturas sociais básicas. Mesmo uma mulher que tem autonomia financeira não tem, muitas vezes, segurança financeira". Aí que só um parêntese sobre o que a gente tanto fala aqui, que é ganhar dinheiro não significa necessariamente ter segurança financeira, são coisas bem distintas. Também está ligado a uma tentativa de liberdade. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria livre. No Brasil, o trabalho ocupa quase todas as horas. Eu achei essa fala muito poderosa que veio na pesquisa qualitativa de vocês, porque remete a uma questão básica que é: eu quero, que está muito ligado ao que a frase também que a Vic trouxe, que é: eu quero o dinheiro para comprar coisas, e eu associo comprar coisas com liberdade, ou eu quero dinheiro para de alguma forma comprar um pouco desse meu tempo de volta e ter poder de escolha e autonomia sobre o que fazer, né, com ele. Eu acho que essa discussão é uma discussão que, embora a gente tenha muito aqui no podcast, eu não vejo ela acontecendo ainda, de uma forma mais ampla do: "Para que eu vou usar esse dinheiro? Para que eu quero esse dinheiro? O que que significa estabilidade financeira?". Porque se a gente fica preso no: "Eu quero ganhar dinheiro", importantíssimo, para ter mais voz dentro, né, dentro da sociedade, importantíssimo. Mas se eu não entendi ainda para que esse dinheiro serve, eu caio numa outra prisão, que é a prisão do: eu vou usar esse dinheiro para me mostrar que eu consegui ascender socialmente, e aquela estabilidade foi ficando de pano de fundo, sendo que no fundo o que eu queria era liberdade. Então, até o sonho, às vezes, ele vem confuso, né, não sei o que eu estou sonhando com dinheiro, mas será que... E eu acho isso que você está falando, Carol, tem uma economista do Rio Grande do Sul, a Dirlene Silva, que ela é muito legal, o trabalho dela, assim, ela trabalha muito com esse lugar também de dinheiro e autonomia financeira com mulheres, e ela fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala: "Ninguém é independente com o dinheiro do outro". E tem esse lugar, né, a gente acha que a gente vai ter essa independência, a gente acha que a gente tem essa liberdade, mas nem se a gente não obter essa renda e não só fazer a gestão dela, por mínima que ela seja, né, é muito difícil a gente ter essa liberdade ou ter essa independência, assim. E eu acho, no estudo ele mostra, né, porque o estudo entrevista mulheres de 18 anos até 50 a mais, assim, né, então são 3 faixas etárias, e você vê esse lugar da estabilidade financeira entre todas, né, isso é transversal a todas, e também esse lugar de entender o dinheiro como um lugar que vai te tirar, que vai te levar a outros lugares, assim, que é também viajar, né, conquistar uma carreira, o estudo. Eu achei isso muito legal também, porque isso é muito diferente talvez do que as gerações anteriores sonhavam ou até, né, contemplavam sonhar, porque às vezes você nem, de acordo com o seu extrato social, é muito difícil você imaginar coisas que ninguém nunca nem te falou, né, você nunca viu em nenhum lugar, assim. Queria comentar isso que você falou, Ká, sobre para que esse dinheiro, né, e o que que é essa liberdade. Eu achei muito legal, porque é isso, se a gente não faz essa reflexão, porque inclusive eu tenho consumido recentemente muito conteúdo no YouTube sobre minimalismo, sobre uma vida mais simples, blá-blá-blá, então eu tô com isso na cabeça, e aí meu comentário tem a ver com isso, porque a gente não tem estímulo quase nenhum hoje em dia para refletir sobre isso de desacelerar, de falar: "Meu, eu posso me aposentar mais cedo, ou eu pra que eu quero ficar milionária? Eu quero o quê com isso? Eu quero ter meu tempo de volta e usar esse meu tempo para fazer o quê?". O que a gente recebe é carro novo, agora é carro elétrico,
Aí é trocar o celular, aí troca o tênis novo X, porque agora tá uma febre de tênis de corrida com um amortecedor Ultramaster, não sei o quê. A academia chique, que cada vez tem um lançamento novo de uma academia mais tecnológica e completa, que custa uma mensalidade, né, uma fortuna. Então, esses são os estímulos que a gente recebe na maior parte das vezes. E aí eu acho que essa falta de clareza, às vezes, num sonho, de tipo, eu quero ficar rica pra quê? Ou eu quero ter dinheiro pra quê? Eu acho que é muito tipo, a gente sempre fala essa expressão, né? O peixe não percebe a água onde ele tá nadando. Então a gente tá tão mergulhada nisso, tanto em redes sociais, quanto de ver na rua mesmo, ver os amigos no trabalho, ver as pessoas vivendo assim, que se a gente não tiver vontade de nadar contra a corrente, se a gente não quiser buscar uma inspiração, uma informação, né, sobre uma outra forma de viver, deve ter gente que nem pensa nisso, tipo, deve ter gente que nem percebe, tipo, nossa, acho que sim, as pessoas que sofrem mais com isso na prática, né, tipo, a pessoa que passa 6 horas num transporte público, ou a pessoa que tem 3 turnos por dia, acho que é muito escancarada essa necessidade, obviamente, para essas pessoas. Mas para outras pessoas que estão só trabalhando com uma vida ligeiramente confortável ali na rodinha do rato e sem guardar muito dinheiro, ou sem guardar nenhum dinheiro, talvez essa pessoa nem perceba que existe essa possibilidade de, olha, dá para você parar mais cedo se você tiver um estilo de vida mais simples e começar a guardar dinheiro. Ou olha, e se você usasse o seu tempo menos comprando e mais com a sua família, ou lendo um livro, ou na natureza, sei lá, tipo, fazendo outras coisas. Eu acho que a gente tem pouco essa reflexão de o que que dá para fazer com o dinheiro. Então, eu gosto muito sempre que você traz isso de comprar o seu tempo de volta, que também é uma das coisas. E assim, isso é triste, né? Infelizmente, a gente tem que falar essa expressão, assim, eu acho ruim. Mas é meio assim, né? A gente tá num mundo capitalista. Então, a gente, assim, para você ter um tempo de volta, você tem que ter dinheiro para você não estar trabalhando naquele momento e poder, né, se pagar, se sustentar. Então, esse é um outro ponto bem recorrente no conteúdo do Morgan Housel, né? Ele fala que você ter seu tempo para você é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, eu senti que tem realmente bastante disso, assim, nas mulheres buscando dinheiro. É você ter tempo para respirar, que talvez esteja até conectada com esgotadas, né, Nanda? Exato, De alguma exato. forma. Eu acho que tem o resultado, né, um resultado desse estudo fala que as mulheres mais novas, elas sonham com construir carreira, que se a gente olha as gerações anteriores, qual que era o principal sonho da mulher? Era aquele papel de gênero muito marcado. Ter filhos, constituir família, né? Era o que nossas mães, nossas avós, era o principal antes de carreira e tal, pelo menos com um geral, assim. E as mais velhas responderam na pesquisa que o sonho delas, né, o que elas desejam é saúde física e bem-estar mental ao envelhecer, até uma idade mais avançada. Nada disso você faz sem dinheiro. Se você tiver que trabalhar com 65 anos, pegando 2 conduções, sabe assim, para chegar 2 horas e meia no lugar, não tem não tem saúde mental e bem-estar físico nessa equação. Ou também, se você não tiver um apoio financeiro aí que seja para construir uma carreira, né, para poder dar uns passos, para poder falar não para um trabalho, porque você acha que aquilo não vai te levar a nenhum lugar, tudo isso está muito conectado, assim, né, a gente não pode desassociar. E eu acho que por muito, muito tempo na história das mulheres, a gente falava das coisas, sabe, o dinheiro era, esse trabalho que a gente faz por amor à arte, porque eu tô aqui, sabe. Era muito sujo e feio mulher falar de dinheiro ou falar: "Não, eu quero, eu mereço". Tem os dados, né, de o quão as mulheres têm muita dificuldade em negociar salário em entrevistas de emprego. Eu tenho amigas que trabalham com RH, pode perguntar, assim, né, o quanto as mulheres aceitam a primeira proposta da empresa, né, e os homens vão lá, não, e negociam e renegociam aquilo lá e contraproposta. Então tudo isso eu acho que mostra um pouco essa familiaridade ou não da gente com o dinheiro, e é isso que vocês falaram, né, eu fiquei completamente viciada no Morgan Housel por causa de vocês, também virei fã de carteirinha, quero que venha para o Brasil. Mas é isso, assim, eu acho que os insights dele do livro, quando você coloca essas lentes de gênero, são muito interessantes, assim, porque a gente tenta olhar para essa questão também, por que as mulheres querem dinheiro e por que os homens querem dinheiro, qual que é o sonho, né? E você vê no lugar dos homens também muito um lugar de ostentar, de mostrar. E as mulheres muitas vezes é ter um acesso que ainda não é garantido para elas, né? Ou se sou eu que vou ficar com o filho doente em casa, se sou eu que vou ficar com o parente doente em casa, eu quero um plano de saúde, eu quero sair dessa condição do sistema público de saúde, que é muito precário, né.
quando isso te atravessa mais, você para pensar melhor no porquê que vai, para que vai servir esse dinheiro, né? Não é para comprar um carrão ou para, né, só ostentar uma bolsa. É realmente vai me dar um acesso que talvez para outras pessoas já esteja mais garantido, assim. Sim, um ponto importante também, que eu acho que conecta com isso tudo, a gente até tinha colocado aqui no roteiro, a gente foi indo e passou por ele, eu quero voltar, que é sobre a questão de ter aparecido viagem, né, que você até comentou, Nana, que tipo, a viagem também foi o grande motor ali dos sonhos. Então o que que eu quero? Eu quero poder viajar, tem a estabilidade financeira e eu quero poder viajar. E aí passa muito essa sensação de, poxa, então no fundo, acho que estão buscando por liberdade. Será que essa viagem representa uma liberdade? Representa um poder experimental novo? Representa sair ali da minha zona e explorar? Enfim. Só que daí eu acho que vale um outro paralelo, porque isso também conecta com o que será que eu realmente estou querendo com a viagem e o que será que eu realmente estou querendo com o dinheiro. E aí vocês trouxeram no relatório uma passagem que eu também vou tirar aqui para ler, que eu acho que foi, assim, muito no alvo enfim, que é até eu já li um livro dele, né, da Sociedade do Cansaço, que é do filósofo coreano, que inclusive, gente, um parêntese, aprendi que a gente não pode falar que ele é um filósofo coreano, porque ele, na verdade, é de toda uma escola alemã e que toda vez que a gente fala que ele é um filósofo coreano, a gente está falando que é da filosofia da Coreia e, na verdade, ele é muito mais voltado para a Alemanha. Mas tudo bem, aprendi essa parte, mas independente disso, eu gosto dos textos dele. E aí ele coloca o seguinte, né? Que os valores neoliberais e tecnológicos afetam profundamente os sonhos e desejos. O estresse constante e a sobrecarga produz hordas de pessoas hiperestimuladas e sempre focadas em tarefas, metas e objetivos. Em um ambiente social de alta exigência, os sonhos refletem ansiedades e medos relacionados à produtividade. E da onde que vem esse corte na hora? O que que me associou a isso? A tal da bucket list de viagem, né? Porque agora não basta querer viajar, a gente precisa dar checks na bucket list, postar os nossos checks da bucket list e postar os 5 lugares que eu mais gostei pra praia, os 5 lugares que eu mais gostei pra montanha, as 3 retiros do monge não sei das quantas. Então, assim, a gente entrou numa paranoia também de viagem que será que a gente está querendo viajar por viajar e por o que ela representa? Ou será que viagem também virou um símbolo? Não sei, mas Uhum. um símbolo dessa nossa sociedade que agora tem que mostrar para o outro que está viajando e que não está. E no fundo, a gente está preso nesse ambiente social mesmo de exigência e os sonhos estão só refletindo a gente preencher mais espaço, 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 espaço. Será que o que a gente quer é a viagem ou o sossego que a viagem era para proporcionar, mas nem proporciona mais, né, da forma como Exato. muitas vezes a gente viaja hoje em dia? É. Não, é muito bom isso, Carol. Eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que tem esse lugar, que até tem uma frase do o relatório que fala, né? A mulher, é muito difícil que ela consiga descansar na sua própria casa. Principalmente se você tem filhos. Eu tenho 2 filhos meninos, assim. Então, é assim, eu não, tô sempre, ou tô catando brinquedo, ou tô lavando roupa, ou tô, sabe? Tô sem. Às vezes eu falo, meu, eu preciso sair de casa pra, né? Porque senão aqui eu vou ter sempre alguma coisa pra fazer. Então, o viajar tem esse lugar do, né? E tem um lugar também de um escapismo mesmo, né, da rotina, da dificuldade, do dia a dia. Tem esse lugar que muito da sociedade do cansaço, você precisa ir para outro lugar, você não consegue mais resetar o cérebro na tua rotina no dia a dia, assim. Eu acho isso muito bom, mas eu acho que também virou esse status mesmo, porque assim, se não tivesse redes sociais, será que estaria esse boom dos lugares que você tem que ir? Ou os lugares que você vai já tá ali programado. Tem viagem que eu falo assim: "Eu não quero olhar no Instagram, porque eu quero ver aquilo pela primeira vez". Então eu acho que tem esse lugar tanto do escapismo, né, a gente fala, brinca, é habitar outros mundos, poder ser outra pessoa nesse curto período de tempo, o descanso mesmo, mas também não dá para negar que vira por também ter muito mais ser muito mais acessível do que era no passado, né, poder fazer uma viagem internacional, visitar regiões do Brasil mais distantes. Isso vira também um símbolo de status e acaba que vira um desejo que você realmente quer ir para esse lugar, sabe, assim, você realmente faz questão, né. Eu acho que tá tudo muito conectado, assim. Mas é curioso porque em todas as idades, em todas essas faixas etárias, viajar é um dos principais sonhos, assim, viajar o mundo, viajar mais. Tem uma frase lá muito boa que: "Ai, se eu queria ser milionária para ter do tipo, ter um avião e e comer em cada lugar diferente, fazer". Eu falei: "Gente, mas também não dá, porque daí crise climática, daí entra tudo junto, assim".
Mas é curioso, né, como esse lugar essa conquista da viagem significa muita coisa mesmo, assim. E só assim, nem tem nada de errado com querer viajar não, eu sou a primeira, eu adoro viajar, tá tudo certo, eu não tô aqui julgando quem gosta de viajar não, muito pelo contrário, eu adoro. Mas a gente tem que tomar cuidado, assim, porque a gente é um ser influenciável e eu me coloco nessa. Quando a gente vai ver, a gente está definindo as nossas viagens com base não é no que a gente realmente quer, mas é com que o contexto foi esse negócio da bucket list e eu tô falando isso porque eu também tenho as minhas listinhas, assim, mas quando eu olho pra eu falo assim: "Meu, o que que eu tô querendo com isso? É dar check nos lugares, não é? É uma produtividade extrema que a gente quer levar até pra dentro da viagem, assim, então, tomar cuidado com isso, porque pode ser um sonho que no fundo pode virar uma armadilha daqui a pouco se a gente não toma cuidado". Não, com certeza, com certeza. Eu gosto muito de viajar com meus filhos, mas é isso que você falou, tem viagens que às vezes eu penso que deveria estar fazendo com eles e não faz nenhum sentido, um tem 3 e o outro tem 7, assim, tem muitos lugares que não faz nenhum sentido levar 2 crianças nessa idade, ou também tem um lugar que às vezes, talvez o que eu estou buscando é ter um pouco mais de tempo de presença com eles, de qualidade. Isso pode acontecer na praça aqui do lado de casa também, né, tem esse lugar que mas eu acho que assim, cada também você vê tanto por faixa etária ou por renda, o quanto essa possibilidade da viagem, muitas vezes a pessoa está fazendo uma viagem que ninguém na família dela nunca nem cogitou, sabe assim, sair do país, ter passaporte. Então eu acho que também para cada um o nível do acesso vai mudando e o desejo vai mudando, até esse ponto que você falou, talvez satura ou talvez você está sendo muito influenciável do mesmo jeito que comprar alguma coisa, uma bolsa, um tênis, estaria uma viagem, né. Eu fiquei pensando que o por que que também, né, viagem pode estar tão presente. Eu fiquei muito surpresa que viagem estava tão presente em todas as classes sociais também e idades. E eu fico pensando, a gente tem é que agora a gente não tá com imagem, né, mas no estudo vocês vão ver, tem meio que o ranking de quais eram os maiores sonhos. Aí eu achei legal que vocês separaram sonhos das avós, sonhos das mães, sonho das filhas e próximas gerações. E família estava no topo do sonho das avós, estava no topo do sonho das mães, só que estudo já estava perto do topo das mães, que não estava perto do topo das avós, né? Estudo e carreira. E no sonho das filhas, nos sonhos das filhas e próximas gerações, família já estava lá embaixo, tá tipo depois do 10º lugar, e lá em cima tá a estabilidade, saúde mental, saúde, estabilidade financeira, e aí viagem tá lá, tipo, no 5º, eu acho, mais ou menos. E por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que as viagens também podem ter provavelmente uma sensação e um símbolo de, meu, a gente tá indo onde nossas avós não foram, nossas mães não foram, e eu quero ir. Sabe quando você vai na lua e põe a bandeira e fala, eu cheguei aqui? Eu acho que a viagem pode ter um pouco disso também, de eu pude estudar, eu pude ter uma carreira, eu tô ganhando meu dinheiro, eu não necessariamente tenho filho, ou enfim, talvez tenha mais dinheiro disponível, porque a gente sabe que isso faz diferença, né, na vida financeira. Então eu quero ir sem limites. Para onde mais eu posso ir, sabe? Eu acho que existe um pouco disso, até porque, por exemplo, a gente vê as mulheres tendo filhos mais tarde, ou tendo menos filhos. Eu acho que tudo isso permite também que a mulher tenha mais dinheiro disponível e permite que ela consiga ir em lugares em que as gerações antes dela não puderam, né? Então, acho que a viagem também mostra um pouco disso. E mudando de assunto brevemente, porque isso também foi outra coisa bem que chamou nossa atenção, foi bem surpreendente, foi que, quebrando por classe social, a classe que mais sonha com estabilidade financeira e autonomia financeira são as mulheres brancas e ricas, mais ainda do que as mulheres mais pobres. Eu fiquei chocada. Então, assim, com certeza deve ter 1001 detalhes aí nas frases em que elas compartilharam. A gente quer te ouvir, Nana, mas eu fiquei pensando, gente, o que está acontecendo que as mulheres que têm mais dinheiro e que são mais privilegiadas estão sonhando mais com isso, né? E é o que a Carol falou lá do filósofo. Os nossos sonhos, eles mostram nossas aflições. Então, por que que as mulheres brancas e ricas estão aflitas? O que que está acontecendo para que isso seja uma preocupação tão grande para elas também, sabe? Então, acho que eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Eu acho assim, a maioria das pessoas na informalidade do Brasil são mulheres. Então eu também acho que tem um lugar e a maioria se a gente for olhar por raça, a gente vai ver que a maioria, né, são mulheres negras, assim. Então eu acho que também tem um lugar de que você nem contempla que essa estabilidade possa existir, porque até a natureza do seu trabalho, sabe. Eu lembro quando a gente, né, teve a pandemia e
começavam a olhar assim, né, as pessoas que mais estavam perdendo renda. Quem era na área de serviços, por causa da questão pessoal ali, né, ter que ser presencial, e as da informalidade, porque assim, a tia que vende o café no metrô, na entrada do metrô com o bolo, essa pessoa é total informal, né, se um dia não tiver pessoas passando por ali, ela simplesmente não tem renda naquele dia. Então a pessoa vive, é um jeito de pensar e obter renda completamente diferente da gente que mesmo que seja empreendedora, você define lá um prolabore, você vai né, você vai tendo ali um padrão, assim, mais ou menos. Então acho que talvez esse lugar das mulheres brancas e ricas, talvez, né, ou de classes mais altas, assim, tem lugar até de ter acesso a isso, de poder, pô, agora que eu ganho um salário, agora que eu já juntei um dinheiro, né, a gente pode. Eu tenho certeza, tá vendo um dado também que as mulheres só são 25% dos investidores na bolsa, né, na B3, assim. Só 25%. A gente já vê também onde está o patrimônio desse país na mão de quem está, né. Se a gente olhar, colocar uma lente ali por raça e classe social, a gente vai ver que ainda é um luxo nesse país, né, é um privilégio enorme você poder ter essa estabilidade para daí pensar o que você vai fazer com esse dinheiro, como que você vai investir ele, né. Eu acho que o desejo de querer, autonomia, estabilidade, vem de que você pode ter isso ou você contempla isso, né. Porque quando você vive de bico em bico, no corre, que eles chamam, no dia a dia, é muito difícil você fazer algum tipo de planejamento, assim. E eu acho que isso o estudo mostra também. Eu fico pensando, se a gente fizesse esse estudo, por exemplo, na Suécia ou num país onde tem muita equidade de gênero, tem muito pouca desigualdade social, tem uma rede ali, de amparo, né, de política pública, que você não precisa pensar em creche particular, você não precisa pensar em transporte, em previdência. Então eu acho que talvez, isso também reflita muito do quanto a gente precisa avançar com política pública para garantir o mínimo para as pessoas, assim, para elas poderem fazer planejamento financeiro, né, se a gente garantir saúde, educação, né, daí você consegue dar o outro passo de ter uma calma de falar: "Ah, beleza, eu posso agora pegar esse dinheiro e decidir o que eu vou fazer com ele", assim, e não só escolher que conta eu vou pagar esse mês e qual eu não vou, né. Nossa, muito perfeita a sua fala, porque eu acho que, né, a gente não tem como ter certeza aqui, mas eu acho que deve passar bastante por aí mesmo. E me faz pensar, dentro do nosso contexto aqui ultra mega privilegiado, e quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu super convido a ouvir o episódio Quem Pode Poupar, Poupa. Eu acho que é o episódio número 27, porque eu acho que dá um belo tom, assim, da preocupação que eu e a Vicky a gente também tem aqui de a gente sabe que a gente tá falando para um extrato, mas como apareceu na pesquisa, mesmo esse Exato. extrato não tá tudo bem, não tá legal e também precisa melhorar, ainda que num contexto privilegiado que pode pelo menos pensar sobre o assunto, porque tem um outro contexto que não tá nem conseguindo pensar sobre isso, assim, acho que isso é perfeito. E aí dentro desse extrato que pode pensar sobre o assunto, me faz pensar também se o termo estabilidade financeira, claro que aí provavelmente foi categorizado, aparecem 1000 termos e a gente enxerga uma nomenclatura em comum. Mas quantas de nós aqui que está ouvindo nunca parou para pensar na possibilidade, como a gente estava falando no início do episódio, que o dinheiro é uma ferramenta para me trazer tempo de volta. Só que se eu quero o dinheiro como uma ferramenta para me trazer tempo de volta, e eu estou entendendo que esse tempo é capaz de me trazer mais bem-estar e outras coisas associadas, porque não necessariamente, aí eu posso falar até da minha própria vida aqui, a gente nem consegue imaginar que o estabilidade financeira poderia ser independência financeira, entre aspas, ou tranquilidade financeira que esse dinheiro está me proporcionando. A gente até joga num outro patamar, que é o patamar do tô com as minhas contas equilibradas, não estou precisando pensar muito, eu nem consegui ir num grau além do que esse dinheiro pode proporcionar. Então, acho isso bem importante, que eu acho que um dos nossos principais motivadores aqui dentro desse podcast é justamente mostrar que esse dinheiro pode ser muito além de comprar coisas e de deixar a conta no zero a zero e de trazer ele pode ir além. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é trivial, a gente está dentro de um regime capitalista onde o bombardeio é constante, mas é o que eu sempre falo, a gente é peça disso tudo. Então a gente também pode usar o sistema a nosso favor, que é, beleza, como é que eu vou jogar esse jogo aqui para comprar o meu tempo de volta? E parece uma viagem meio louca, assim, eu fico falando, eu vejo um Black Mirror, assim, aparecendo, que é, no futuro, eu acho que a gente vai caminhar pra isso mesmo, sabe, assim, eu não sei, mas o que que eu tô comprando no meu tempo, né, quantos filmes a gente já não tem aí dos bilionários comprando o tempo de vida dos que não têm dinheiro, porque tá comprando
é recurso escasso, então a gente precisa começar a olhar para o dinheiro de uma outra forma, sabe, a gente precisa começar a olhar isso como uma invenção humana e a gente tem que, né, lidar, assim. Isso acho que tem muito a ver, Cá, com vários relatos que, bom, eu já ouvi em várias rodas de conversa, até no Clube do Livro, e até na minha própria experiência também, de que acho que isso acontece com muitas mulheres porque a gente tem essa sensação de, nossa, eu tô ganhando meu próprio dinheiro, nossa, recebi um aumento, ou sabe, uau, minha carreira tá avançando, uhul. E esse momento, uhul, essa animação, ela normalmente está atrelada a, nossa, agora posso comprar coisas, agora tenho acesso. E acho que o feminismo, enfim, com ou sem esse nome, né? Mas acho que essa sensação de quero conquistar minha independência, quero ser dona do meu nariz, muitas vezes a gente atrela isso, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser, não devo satisfação para ninguém. Eu vi mulheres na minha família que precisavam pedir o dinheiro para o marido, ou que a Nana falou que nunca assinaram um cheque. Então, acho que, de certa forma, as mulheres poderem ganhar dinheiro e comprar suas próprias coisas já foi muito visto, ou para muitas mulheres talvez ainda seja muito visto, como algo muito positivo. Só que em algum momento a gente fala: eita, peraí, se eu não guardar nada disso, eu continuo sem segurança financeira. Então, eu acho que cada uma de nós, cada uma num momento diferente, né, no seu momento, já passou ou vai passar por esse aprendizado, porque tem essa conquista de, nossa, que incrível, eu tenho a minha carreira, gostaram do meu trabalho, me efetivaram, etc. Só que se você não guardar esse dinheiro, você dá a sensação de que parece que, pelo menos a imagem que eu tenho na cabeça é, putz, minha avó nadou, minha mãe nadou, eu nadei e morri na praia. Tipo, e eu não guardei, sabe? Eu não consegui chegar a salvo porque eu continuei gastando e aí eu não, meio que parece que não vingou, sabe? Tipo, não consegui construir patrimônio. E aí a segurança financeira continua sendo uma preocupação, mesmo entre mulheres que tiveram oportunidade e que tiveram acesso, né, a trabalho e tal. Então, eu acho que foi a primeira coisa, assim, que me veio na cabeça quando eu pensei: "Cara, por que que isso tá preocupando tanto também essas mulheres?". E eu acho que quando a gente entende que a gente é muito bombardeada, né, em média do Brasil, as mulheres ganham, 20% a menos que os homens. Vão ter faixas diferentes, né, ambiente de trabalho diferentes, mas esse é o geral, tendo o relatório de igualdade salarial, que agora vai construir esse histórico para ver se essa situação está melhorando ou não. Mas as mulheres já ganham 20% a menos. A gente é muito assim, eu entro no Instagram, a gente é muito bombardeada com oferta de tudo o tempo todo, assim, eu falo: "Gente, o Instagram não tá dando mais", assim, eu entro e em 2 minutos eu falo: Por que que eu tô comprando essa bolsa?", sabe, quando você para assim, eu vim pegar, sei lá, o telefone de um restaurante, vim ver se o restaurante tá aberto, de repente eu tô num anúncio clicando não sei o que e tal. Tem uma coisa também que tá acontecendo que é um fenômeno que eles chamam de geração sanduíche, né, que é as mulheres que estão cuidando dos pais e dos filhos ao mesmo tempo. Então acho que vão ter várias coisas na vida das mulheres que vai exigir que a gente tenha seja muito mais sensata com o dinheiro, sabe, porque a hora que um parente na sua família ficar doente, é bem provável que ele vá para sua casa, sabe, é bem provável que é você, se você tiver irmãos, principalmente homens, é bem provável que é você que vai ter que cuidar. A questão eu acho que tem muitas questões que nós mulheres vamos ter que pensar e lidar com o dinheiro diferente. Por isso que eu sou muito apaixonada desse lugar do gênero e da gestão do dinheiro, assim, porque eu acho que tem coisas que não é a mesma coisa, assim, não é a mesma sensação, assim. Eu tenho um irmão 1 ano mais novo, e ele trabalha com o mercado financeiro, e ele tem uma familiaridade nesse ambiente que eu nunca tive, eu nunca achei que era meu esse lugar, sabe, ou que eu poderia estar. E isso pra mim acelerou mais depois que eu tive filho, de falar: "Meu Deus, agora eu preciso olhar pra isso, né, agora não sou só eu aqui que tô me lidando com isso". Mas eu acho é isso, assim, a gente entender que nós mulheres vamos ter vivências muito diferentes em relação ao dinheiro e a gente precisa estar muito atenta a isso, assim, precisa estar muito letrada, muito instrumentalizada mesmo. E chegando mais pro final, foi uma coisa que me deixou, né, deu uma dorzinha no coração de ler, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é o fato de que desistir dos sonhos já aconteceu com 75% das entrevistadas e o principal motivo foi falta de recursos financeiros para essas mulheres que desistiram de sonhos. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Obviamente, de novo, vou fazer um recorte de classe aqui. Não estou falando da mulher que sustentava uma família
com um salário mínimo e que tinha que dar um jeito, assim, não tô falando, né, não tenho nem lugar de fala e a gente acho que é uma questão bem mais profunda. Mas tô falando para quem teve oportunidades e para quem chegou a trabalhar, sabe, chegou a ganhar dinheiro, enfim. E, poxa, desistir de um sonho por falta de recurso financeiro, eu fico pensando, mil e uma coisas podem ter acontecido, né, não dá pra gente cobrir todos os cenários, mas eu tô pensando em um recorte aqui, em um cenário que é, imagina você falar: "Putz, não consegui concretizar coisas, mas eu tô com um closet lotado de um monte de coisa que eu nunca uso, eu tô usando um carro chique, mas tá parcelado, a gente decidiu viajar pra sei lá onde e não dava naquele momento, mas a gente quis ir mesmo assim, ou eu quis ir mesmo assim". Enfim, a provocação que eu queria deixar é, putz, e eu falo até isso por mim, assim, e pra todo mundo que tá ouvindo, tipo, tente fazer o melhor possível para você não se tornar uma pessoa que teve que desistir de sonhos por falta de recursos financeiros, sendo que você teve acesso a recursos financeiros e você não geriu eles, né, não fez a gestão desse dinheiro, bem. E aí, óbvio, tem vários desafios, como você falou, putz, redes sociais são um campo minado, areia movediça, assim, um lugar perigosíssimo, eu acho, em termos de consumo. Se a gente não souber fazer uma boa curadoria de, né, quem que a gente segue, não der bons sinais para o algoritmo, para a gente receber coisas que têm a ver com a gente. Mas também tem um lado de, tipo, a Carol sempre fala muito isso, assim, realmente, parece que o ambiente é hostil pra gente, porque ele faz a gente querer comprar, mas a gente vai falar: "Ah, então tá, não posso fazer nada a respeito, eu vou ser uma vítima disso?". Tipo, tem coisas que a gente pode fazer a respeito, sabe? A gente pode beber de fontes que ajudam a gente a nadar em outra direção. E sei lá, eu fico pensando nisso, assim, quando eu li a pesquisa, eu falei: "Caramba, eu não quero daqui a 30 anos olhar pra trás e falar: 'Olha, deixei de fazer'". Acho que assim, a gente nunca vai fazer absolutamente tudo que a gente quer, porque dinheiro é um recurso escasso. Mas, sei lá, pensa quais são as coisas que você mais quer, e aqui estou pensando de novo nas maiores respostas do estudo, né, que são essa segurança financeira, poder viajar, poder, sabe, jantar sem se preocupar com a fatura, poder ir no mercado, poder pagar as coisas para o seu filho em paz e sem desespero, sem agonia. Tipo, se isso é um dos seus sonhos, se isso é o que você quer, pense nas escolhas que você está fazendo agora e se isso está te ajudando ou se está te deixando mais longe disso. Porque, putz, é muito forte ouvir isso, né? Desistir de um sonho porque não teve recurso, mas às vezes a gente teve e não geriu bem, né? Não, eu também acho isso bem triste, assim, nesse lugar de dava para isso ser evitado, né, daí isso que você falou, pode ser depende da pessoa que a gente está falando, às vezes é uma pessoa conseguir entrar, por exemplo, com a faculdade pública e concluir o curso, mas às vezes é isso, assim: "Nossa, eu nunca parei para pensar nisso, fui gastando, 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 hoje eu não consigo nem pagar um plano de saúde, né, hoje eu não consigo", sabe, são muitas questões, assim, que a gente vai, né, se você não tem essa consciência, vai precisar, vai acabar desistindo e às vezes são coisas que são muito importantes pra gente, né. Eu acho que a gente fala de sonho, mas isso que a Carol falou, pode ser a liberdade, pode ser a independência, o que vai te levar além, assim, né. E pensando em como fazer isso na prática, teve uma outra frase do estudo que eu achei muito boa, assim, que é bem pé no chão e que é bem vida real, assim, que eu gostei muito. É uma frase que, abrindo aspas: "Ficar adulta não tem muita graça não, muda muita coisa, tem muita responsabilidade. É difícil, mas a idade ajuda a ganhar dinheiro e com isso você consegue colocar metas e ir conquistando aos pouquinhos". Então, é chato, né, a gente vai da infância e da adolescência, de tipo: "Nossa, eu vou ser", o que é carreira, é uma coisa muito abstrata, né, "Ai, minha carreira, ai, vou ser rica, ai, vou trabalhar de salto alto no escritório", essa coisa de carreira e tal. E aí depois você vem e fala: "Putz, não dá pra eu comer fora todo dia. Putz, é caro ficar comprando as coisas. Putz, esse é o preço de, sei lá, dar uma entrada numa casa", é um outro assunto bem, né, dá pra um outro episódio. Então, quando a gente vê quantas coisas custam, a gente fala: "Tá, a vida não é rede social, não é, maquiagem nova e roupa nova e sabe, tudo novo, dopamina o tempo todo. A vida é o arroz com feijão 90% dos dias, é a parte chata, é o backstage, né, do show, não é o show, tipo, é a parte que parece chata, mas isso é a realidade, que acho que as redes sociais tentaram ou parece que querem normalizar que a vida é de um jeito que não é, sabe, a vida não é rede social, a vida é: "Puta, vou comer minha marmitinha aqui na maior parte dos dias,
não vai ser glamouroso, e é isso que vai ajudar a gente a guardar dinheiro, né. E isso me fez pensar, né, quando a gente fala assim: "Ah, eu não quero ser esse percentual que desistiu dos sonhos, por conta de recursos financeiros". Mas então, se eu sonho com A, B, C ou D, e eu não estiver gastando meu dinheiro nisso, eu vou me tornar esse percentual. Então, isso significa dizer que eu deveria fazer a viagem, que eu deveria comprar minha bolsa, que eu deveria me matricular no curso do ioga e que eu deveria fazer não sei o quê, porque eu quis fazer meus sonhos. Então é difícil, né, porque daí a gente fala assim: "Ué, eu não quero ser esse percentual, mas eu também quero fazer as coisas". E aí aqui, o que que me ajuda nessas horas que eu acho que de repente pode ajudar quem está ouvindo? Acho que são 2 coisas. A primeira é, não é que eu tô olhando para a vida do outro e tô me projetando nela, mas se quando a gente é jovem, a gente quer a carreira, e eu queria ser capa da Exame, que era a revista da época, agora acho que é a Forbes, não sei, mas, eu queria ser a capa da Exame. Então, beleza, lá só que um belo momento eu cheguei e olhei para as pessoas ao meu redor que estavam 10 anos à frente, 15 anos à frente, e eu falei assim: "Espera aí, eu tô mirando naquilo ali. Deixa eu ver o que está por trás daquilo ali, deixa eu ver o que está por trás da presença bonita na reunião e tal". E aí quando eu fui vendo o que estava por trás, eu falei assim: "Eu acho que talvez não seja realmente isso que eu quero". Então eu acho que às vezes a gente tem que pegar os nossos sonhos e estender ele um pouquinho, assim, sabe, estende um pouquinho, estende esse fio mais alguns anos e vê onde ele vai desembocar. Porque eventualmente a gente está trilhando uma coisa que a gente imagina que vai levar para um lugar, mas na verdade está levando para outro e a gente só está vendo o agora. Então é uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque isso continua. Hoje eu tenho 38 e eu penso em outra coisa assim: "Ai, que legal, talvez, sei lá, né, ter essa casa na serra. Que legal, talvez ter alguma outra coisa. Mas espera aí, deixa eu olhar a vida dessa pessoa aí que está 10 anos a mais do que eu, mas deixa eu olhar a vida dela. Teve isso aqui, teve isso aqui, teve isso aqui, teve isso aqui para ter essa casa na serra. Quero não". Então, a gente pegar esse sonho e ver o fio da meada, o fio condutor que levou a esse sonho e ver o que está por trás. E a outra coisa é priorizar. Então, sonhos a gente vai ter muitos. E não tem como, né? Que bom que a gente tem muitos sonhos, mas acho que a gente precisa priorizar. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela estava me fazendo. Se eu falar que é a formação dela, muita gente está escutando e vai saber quem eu estou falando, então eu não vou falar. Mas ela é uma pessoa que tem muito repertório de vida, assim, sabe? E aí ela estava fazendo várias perguntas assim, meio provocativas, tipo, gostei assim do papo com ela. E uma das perguntas foi: Carol, mas como é que você conseguia poupar tanto, tão nova e abrir mão ali das coisas e tal, assim, é uma pergunta que sempre todo mundo me faz: "Mas você não sentia que você podia elevar o seu custo de vida e você não elevava?". E eu falava assim: "Porque o que eu valorizo, que é a independência financeira e a segurança, ela tá tão acima dos outros, que eu tô disposta a priorizá-la. Não significa dizer que eu não possa fazer as outras coisas, mas eu coloco ela num pedestalzinho, sim, pra mim, igual outra pessoa pode colocar uma casa num pedestal ou uma viagem num pedestal, cada um sabe o que tá dentro do seu pedestal. E o resto eu vou fazer, mas girando em torno disso aqui. Então essa é a minha prioridade e o resto vai se adequar dentro dessa prioridade. Então eu acho que quando a gente tem essa clareza, não é que eu não possa fazer nada, não é que eu nunca vou poder mudar de apartamento, eu posso, mas eu quero preservar isso aqui. A minha segurança financeira é a parte mais importante. O resto pode vir, mas ele vem a reboque, ele vem adjacente. Se eu priorizo tudo da mesma forma, eu vou ficar lé com cré e provavelmente isso vai afetar aquilo que eu tento mais preservar, né, que é a saúde mental, o tempo, não sei o quê. Então, assim, tá tudo meio interligado. Eu não sei se minha reflexão aqui ficou confusa, mas Nossa, eu amei. E só para complementar, acho que isso que você falou de olhar lá na frente, talvez possa rolar o contrário também. Tipo, nossa, essa pessoa atingiu algo que eu quero atingir. Deixa eu ver quais foram as coisas que ela teve que abrir mão ao longo do caminho, para eu não achar que foi do dia para noite que a pessoa ganhou aquilo do céu, né? Tipo, se alguém tá olhando para você ou para alguém, enfim, que conquistou algo que elas querem, que ela quer, essa pessoa. É importante lembrar, tipo, pô, a Carol investiu por 20 anos, ela morou num apartamento menor do que ela poderia por sei lá quantos anos, ela não teve glamour em outras partes da vida, então, enfim, acho que é legal também ver, pra não achar que tudo foi fácil pra quem atingiu aquilo que você tá buscando, né, porque daí acho que isso te inspira a conseguir abrir mão de algumas coisas também, né. Exato. Ou assim também, né, eu acho que quando a gente tem filhos, isso essas
prioridades ficam muito claras, assim, do tipo, você topa ganhar mais, e gastar mais, mas não pôr seu filho pra dormir, sabe? Eu acho que tem coisas ali que você começa, tipo, meu, pra mim isso é inegociável, assim. A gente empreende, né, há 10 anos na Finkeva, que é a consultoria, e a Finkyoga, que é a ONG. E eu falo meu, fim de semana são dos meus filhos, assim, eu não negocio, sabe? Mas eu poder, sabe, dava pra trabalhar mais, dava pra nananã. E você fala no final aqui, e eu acho que isso que a Carol falou é muito bom, porque não existe prioridades no plural, né? Quando a gente tá assim, eu tenho 5, 6 prioridades, você não tem nenhuma. Elas precisa ser menos, sei lá, pelo menos 2 no máximo, assim, porque senão a gente começa realmente, qual que é a hierarquia aqui, né? O que eu vou seguir? Agora, nossa, muito bom. E você me fez lembrar, eu vou então caminhar para o final, e você me fez lembrar de 2 dicas que eu queria dar. Uma é de um livro que eu já trouxe aqui naquele episódio Uma Busca Disciplinada por Menos, então quero falar do livro Essencialismo, já que a gente está falando de prioridades. E teve um outro livro que me ajudou muito, acho que me ajudou tanto quanto o Essencialismo, que é o 4.000 Semanas. É um livro que fala muito sobre, olha, como o tempo é um recurso escasso e, assim, enfim, não vou me estender muito, mas é um livro muito bom para você entender exatamente o que você falou, Carol, eu gostei muito. De que não é que você vai ter uma prioridade ou 2 e você não quer fazer o resto. É difícil priorizar justamente porque você quer fazer o resto. Só que o que você quer mais, né? O que eu gostei muito da analogia do pedestal. Então, esse livro me ajudou muito também. E, Nana, você falou da Think Eva. Vende o seu peixe um pouquinho, conta um pouquinho o que a Think Eva faz, pra gente não deixar de falar sobre isso antes da gente fechar. Então, a Fikieva, a gente fala, é irmã da Finkyoga, é a nossa consultoria para ampliar a equidade de gênero nas empresas. Então, esses temas, todos que a gente pesquisa na ONG, a gente leva também muito para dentro das empresas. Então, a gente tem uma metodologia que a gente trabalha tanto o recrutamento, a retenção e a ascensão das mulheres no mundo do trabalho, assim, né, no setor privado, principalmente. Então, são diversos produtos, serviços, mas o nosso desejo realmente tem muitos setores que a gente trabalha que são extremamente masculinos. Bom, vocês vêm de mercado financeiro, vocês sabem, né, como muito da prática, do dia a dia. Então, a gente trabalha com as empresas, né, seja num diagnóstico, num plano de ação, um letramento, treinamentos, para isso, assim. Então, essas questões. Daí, claro, o dinheiro está muito conectado com isso, o estar no trabalho, exigir o seu direito de estar ali, ser respeitada, mas ser respeitada também com retorno financeiro, tá muito conectado tudo isso, assim. Então a Finkeva realmente é o nosso braço de colocar sabe, a mão na massa nesses problemas, assim, mexer nesses vesperos dentro das empresas. Muito legal, e por mais iniciativas assim, né, para que a gente tenha cada vez mais mulheres falando sobre isso, trazendo repertório sobre isso, que a gente sabe que ajuda. A gente ouvir outras mulheres falando, a gente sabe que ajuda, e a gente espera que o podcast acabe sendo esse espaço também para muitas mulheres que estão ouvindo aqui. E tem, só para antes da gente ir concluindo, assim, tem uma coisa, né, vocês falaram, eu vejo muito, assim, principalmente eu uso muito o LinkedIn, assim, né, separa, né, trabalho, vida pessoal, mas e se você fizer uma boa curadoria ali, dá para fazer um feed bem legal de pessoas influentes na sua área, o que você gosta, né, pessoas de fora, do Brasil e tal. Mas tem uma coisa que me incomoda muito nesses discursos, que é assim, você, por exemplo, tem uma executiva, e daí assim: "Nossa, como ela dá conta, como ela consegue". E a gente entra nesse discurso do: "Ai, você precisa se organizar melhor, você precisa", e no final, a gente está falando de dinheiro, de acesso, essa pessoa ela consegue comprar o tempo de outras pessoas, né, o serviço de outras pessoas. E eu acho que isso a gente não fala tão claramente, então muitas vezes você acaba oprimindo outras mulheres para ficar falando 5:30 e você, sabe, e faça ginástica enquanto você fica com seu filho na sala, e sabe assim? A gente coloca uma rotina impossível para ela falando: "Ah, se ela consegue eu também consigo", mas fala, tem alguma coisinha ali que conecta ela conseguir e você não. E eu acho que é esse lugar que aí tem que desvendar do dinheiro mesmo, do acesso, da independência, da autonomia, que é muito pouco falado ainda para as mulheres mesmo. Muito bem pontuado, porque é muito pouco falado e muito pouco mostrado. Então, ninguém mostra a força de trabalho que está por trás Exato. na foto. Ninguém mostra. Então, todo mundo acha que ele está tudo rodando certo e tem alguém ali, né, com a roupa branca, tirando a foto, né, para poder mostrar, enfim, para a família perfeita. Eu acho isso muito, muito importante. E até já que entrou nisso, mas depois a gente já encerra, mas acho que vale a pena, porque quando a Vicky trouxe o negócio da gestão do tempo, que aí você está trazendo isso de desconectar, não achem
pelo menos eu achava, né, que a independência financeira também, quando eu tiver minha segurança financeira, eu vou estar com todo o tempo do mundo para fazer tudo. Não é bem assim. Então eu tô falando agora desse lugar e desse lugar que tem muita dificuldade, por vários motivos. O primeiro motivo, o que o filósofo lá estava trazendo. A gente está tão emaranhado nesse negócio de produtividade, que é muito difícil a gente sair disso simplesmente porque tô com todo o tempo do mundo, agora eu vou ficar fazer tudo que eu quero. Você não consegue, nosso cérebro não está treinado para isso, pelo menos o meu não tá. E o segundo ponto é que em algum momento você vai começar a fazer outras escolhas, então isso é ótimo que a gente tem escolha. E aí, o que que acontece? Eu hoje, por exemplo, aqui falando um pouco da minha vida pessoal, eu não tenho ajuda paga com meu filho. Tem. Eu decidi, optei por não ter. Isso me consome muito. Ele tem escola meio período, tem pai que, beleza, chega junto, mas a visão, a escolha que eu fiz foi trabalhar part-time com as consultorias para eu poder me dedicar a ele. A carga, ela vem, e eu tô num lugar privilegiado onde eu escolhi fazer isso sem poder me preocupar com as contas, então isso alivia a carga mental. Agora imagina quem tem que fazer isso, dar conta de conta, trabalhar 3 vezes mais para poder pagar. Gente, é humanamente impossível sobreviver. Assim, humanamente impossível. Então, que isso sirva, eu acho, assim, se é tudo que a gente falou no episódio pode não ter ressoado tanto, mas que isso sirva para você poder também escolher o que fazer o seu tempo e sem esses bastidores todos em volta, vai envolver escolhas de qualquer forma, né? Então, se você pelo menos tiver com a parte financeira um pouquinho mais equalizada, você consegue escolher isso melhor. Com certeza. E estar com a parte financeira mais equalizada, infelizmente ou felizmente, ou enfim, exige escolhas que às vezes são difíceis e dói abrir mão das coisas. E dói viver um degrau abaixo, 2, 3, sei lá quantos. Então, espero que pelo menos esse episódio seja um incentivo bom para você viver um degrau abaixo e economizar mais. E se acostumar a abrir mão, né? A gente tem que se acostumar a abrir mão de coisas, faz parte da vida. Ai, gente, amo a Carol. Maravilhosa, gente, amei. Um beijo e até daqui a 15 dias. Obrigada, Nana. Obrigada, meninas. beijo, Prazer.